Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês, né? Estamos iniciando aqui mais uma aula de História, né? A aula de hoje é a continuação da aula anterior, né? Semana passada, né? Semana passada nós falamos um pouco sobre o que era a História, né? O que a gente estudava em História, né? Hoje a gente vai dar continuidade, certo? Aí no material de vocês receberam, nós temos um pequeno resumo do que a gente vai trabalhar hoje, certo? Juntamente com uma atividade única, certo? Como assim tinha uma atividade única? Esta atividade, né, um pouco maior do que as de costume, vão ser substituídas pelas duas atividades que a gente havia, né, que a gente vinha realizando, né? A gente vinha realizando uma de sala e uma de casa, né? Com poucas questões, sendo que a de sala você teria que responder, né, durante o horário da aula e me enviar. Então, como é que a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer uma atividade única com mais questões, né? E essas atividades, elas não vão ser corrigidas hoje pela manhã, até porque alguns alunos, né, só tinham a oportunidade de fazer as atividades à tarde, às vezes o pai tinha que sair, né? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer essa atividade única para a próxima semana, certo? Quem quiser fazer a atividade já hoje, enviar as fotos pela manhã, podem ficar à vontade, certo? Eu vou estar colocando lá no meu controle. E quem, né, não tiver como realizar a atividade durante, né, o período da manhã, pode fazer à tarde, pode fazer, né, em outro dia. E, né, ao fazer, né, fotografar e enviar as fotos, certo? Essas atividades elas serão corrigidas somente na próxima semana. Lembrando sempre que se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, certo? Então, o nosso assunto de hoje, pessoal, ele vai iniciar com a seguinte pergunta: por que estudar história, né? Na aula passada a gente viu que a história, né, é muito importante para a gente conhecer, né, o que já aconteceu, né, o que já aconteceu, qual a influência que está, né, vindo no nosso presente, o que é que vai, né, vir pela frente, né, no nosso futuro. Então, por que estudar a história? Justamente por isso, para a gente conhecer a origem de tudo, né? Primeiro, para entender uma coisa, né, no meio, a metade, a gente tem que conhecer o princípio, né? E em relação à história não é diferente, né? Em relação à nossa vida, a gente tem que conhecer o início, o princípio, para estar entendendo o meio e o final, né? Então, o que é que isso quer dizer? A gente tem que conhecer o início da nossa história para que a gente possa entender melhor o mundo que nós estamos vivendo, nosso presente, e também saber estar preparado para o que virá pela frente, né? Nosso futuro. Então, nós temos aí no materialzinho de vocês, né, que estudar a história é muito importante, né? Porque possibilita a gente conhecer mais sobre o nosso passado, né? E assim a gente pode refletir o nosso presente e melhorar o nosso futuro, né? O futuro do mundo que nós vivemos. Porque sem conhecimento a gente não consegue mudar nada. Então a gente tem que primeiro conhecer, entender para depois tentar melhorar, certo? Então, o que é que a história nos possibilita, né? Ela nos ajuda a entender melhor o mundo que vivemos, o que é que ela faz mais? Ela nos faz refletir sobre o que nós somos, né? Qual é o nosso papel dentro da sociedade, as nossas ações, né? Ela nos ajuda a realizar transformações sociais necessárias, né? Ela nos fornece informações e explicações sobre o que já aconteceu, né? O nosso passado, o passado de outras pessoas, né? O passado, né, do nosso município, o passado do nosso estado.
ela desperta a nossa curiosidade, quando a gente está tentando descobrir, né, conhecendo o início de algo, né, a gente fica bem curioso para descobrir, né, tudo o que aconteceu. Ela nos permite conhecer outros povos, outras culturas, né, costumes diferentes do nosso, né, que o nosso mundo é bastante rico, né, em culturas, em crenças. Então a gente consegue, né, compreender, entender vários outros tipos de pessoas, né, de situações. Isso é bem interessante, né? E ela também nos torna mais conscientes e mais tolerantes, que é isso, né? À medida que a gente vai conhecendo outras culturas, outros povos diferentes da gente, a gente vai aprendendo a ter consciência, né? E respeito por essas culturas, né? Que tem o valor igual à nossa cultura, né? As nossas crenças. Então a gente vai se tornando pessoas mais tolerantes, né? Mais compreensivas em relação a essas mudanças, né? Essas diferenças que nós temos. Respeitando a diversidade, né? Que é justamente isso que eu estava falando. Quando a gente conhece outras culturas, né? A gente também tem que entender que essas culturas, elas têm o mesmo valor que a nossa, né? E aprender a respeitar cada diferença, certo? Né? O fato desses povos possuírem costumes diferentes do nosso não significa que o modo de vida deles seja errado ou pior ou melhor do que o da gente, ou o nosso também, né, seja pior ou melhor, né? Significa que as pessoas são diferentes, os povos são diferentes e a gente tem que respeitar essas diferenças, certo? Então, a tolerância é essencial, né, quando se fala em conhecimento de outras culturas, de outros povos, né? A compreensão, né, de que existe o diferente e que deve ser respeitado. E também, pessoal, aí no finalzinho vai falar um pouco sobre o que é o sujeito histórico. O que é um sujeito histórico? O sujeito histórico é como se fosse um personagem de uma novela, né, de um filme. A gente está assistindo a novela e tem aquelas pessoas que realizam as ações dentro da história da novela, na verdade? Então, o sujeito histórico, ele vai ser, né, aquelas pessoas, né, da sua vida. Quem é o sujeito histórico? O principal é você, né? Sua história, ela iniciou no seu nascimento. E quem são as outras pessoas, os outros sujeitos históricos dentro da sua história? As pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte da sua vida, a sua família, seus colegas, seus professores, né? Os seus amigos do bairro. Então, todas essas pessoas, né? O seu médico, todas essas pessoas, eles fazem parte da sua história, né? Eles realizaram alguma ação, né? Dentro da sua história, certo? Então, isso é ser um sujeito histórico. E o sujeito, ele modifica a história, né? Ele não fica parado e imóvel, né? O sujeito, ele pratica ações dentro da história, certo? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Vocês vão realizar a atividadezinha, certo? Tirar a foto e me enviar, certo? Uma atividade um pouco maior do costume, porque, como eu já havia falado no início, né? Essa semana nós vamos ter essa atividade única, certo? Até porque, né, para não ficar aquele grande número de atividades, já que na sexta-feira a gente tem, né, 3 disciplinas diferentes, certo? 3 disciplinas online. Então, bom desempenho, alguma dúvida pode entrar em contato.